Olá, obrigado a todos e boa tarde. Primeiro eu vou começar por um disclaimer, portanto, que este assunto do Covid é um assunto um bocadinho longe da minha área de expertise e vou, portanto, fazer um breve apanhado da informação disponível no NHS inglês, no NIH dos Estados Unidos, na própria Organização Mundial de Saúde e também alguns documentos importantes que a Direção-Geral de Saúde em Portugal disponibilizou. Também para este debate revi alguma literatura científica que foi publicada em jornais médicos de referência, incluindo o Lancet, o New England Journal of Medicine, etc. Portanto, muita informação é do domínio público. O Covid-19 é uma infecção respiratória aguda, é causada pelo coronavírus tipo 2, que é um vírus identificado em doentes com pneumonia de origem desconhecida na província de Wuhan, na cidade de Wuhan, na China, mais ou menos em dezembro de 2019. Estes vírus desta família, dos Coronaviridae, são vírus que se sabe que podem infectar humanos. Este aqui é o 7º vírus desta família que infectou humanos. Por exemplo, é um vírus muito parecido com o vírus da SARS, o vírus da MERS, etc. Os resultados preliminares mostram que de facto há duas estirpes, uma estirpe chamada ELM e outra S, sendo a ELM um pouco mais agressiva, mas sabe-se relativamente pouco sobre isso. Estes vírus são vírus bastante, digamos, primitivos, são vírus chamados de RNA, que estão rodeados por uma cápside proteica e que também são comumente encontrados em animais. Portanto, esta epidemia pensa-se que é de origem zoonótica, ou seja, provavelmente porque este vírus existe nos cervos e noutros animais e que depois passou para o homem. A apresentação clínica do Covid-19 varia entre sintomas parecidos com uma gripe, até pneumonia severa, que em 2 a 5% dos casos pode ser fatal. Para já, sabe-se que afeta principalmente uma população idosa, com comorbidades associadas, por exemplo, diabetes, hipertensão, etc., mas já há relatos de infecção grave e até letais em doentes mais novos, por exemplo, em vários doentes com menos de 40 anos. Há neste momento cerca de 500 mil de infectados e mais de 20 mil mortes. A transmissão ocorre através de gotículas da secreção nasal e oral, quando as pessoas tossem ou espirram. A contribuição para a transmissão do vírus por outros fluidos corporais não é de momento conhecida, embora tenham já sido detectados vírus no sangue, em lágrimas e também em fezes. Também se sabe que portadores assintomáticos, que não têm sintomas, podem em princípio transmitir este vírus. Em termos patofisiológicos, o período de incubação é entre 1 a 14 dias e o R0, que é o número de pessoas que podem ser infectadas por um doente, é cerca de 2,2, que é um número até bastante menor, por exemplo, que o sarampo. E também de que há algumas influências, algumas gripes de origem animal. Pensa-se que este vírus entra nas células do epitélio respiratório através de uma proteína chamada ACE2, okay? O que significa que tem uma patogênese semelhante à do SARS, mas parece que este vírus tem uma afinidade maior para esta proteína para poder penetrar nas células do epitélio respiratório. Como não há medicamentos nem vacinas diretamente direcionadas a esta infecção, a grande arma neste momento é a prevenção. É por isso que a Direção-Geral de Saúde em Portugal e a OMS têm apelado ao isolamento social, medidas de higiene, lavagem de mãos, etc. E em doentes, portanto, infectados, que apresentam sintomas graves, que são mais ou menos 5 a 10% desses doentes, vão precisar de facto de ventilação assistida. E podemos falar um pouco mais tarde disso, porque é um aspecto importante. Em relação, digamos, ao que se está a fazer em termos de vacinas, há pelo menos 20 laboratórios que eu conheço a desenvolverem vacinas, algumas têm por base a expressão de uma proteína presente na cápside viral e outras têm por base o vírus atenuado. As primeiras vacinas são mais fáceis de produzir, mas poderão eventualmente conferir imunidade temporária, ou seja, não total. Penso que uma vacina mais eficiente poderá demorar bastante mais tempo. E isto aqui sim é, digamos, um bocado especulativo. Eu penso que entre 18 meses a 5 anos é um tempo razoável para desenvolvermos uma vacina que seja realmente efetiva. Há outros medicamentos que se estão a testar, neste momento, ontem, a Organização Mundial de Saúde deu luz verde para se testarem outros medicamentos. Um deles é um conjunto de medicamentos que se tem falado bastante, que é a hidroxicloroquina complementada com a azitromicina.
há outros medicamentos que estão na pipeline, e esses medicamentos são, no fundo, chamados repurposing, ou seja, são medicamentos que foram usados em outras infecções virais e que estão agora a tentar ver se estes medicamentos são, de facto, eficientes na diminuição da replicação do vírus dentro das células. Também estão a ser testados inibidores desta proteína que permite que o vírus entre nas células. Portanto, em termos, basicamente, da doença em si, sabe-se bastante, mas não é suficiente. Em resumo, é preciso fazer uma vacina, é isso que realmente poderá, digamos, evitar e contornar bem esta pandemia, e neste momento, portanto, os números em Portugal e em outras partes do mundo vão subir bastante, o número de fatalidades vai aumentar, e um dos grandes problemas é que temos de ter tudo ao mesmo tempo, num período curto, de espaço muito curto, o que põe o Serviço Nacional de Saúde dos vários países em xeque. Ou seja, não temos ventiladores para toda a gente e esperemos que a maior parte dos países não tenham, digamos, uma situação parecida com o que vivemos agora em Itália, em que são, digamos, os médicos, segundo princípios éticos conhecidos, não é, que usamos para outros casos, a escolher quem vive, quem é ligado aos ventiladores e quem não vai viver, não é? Portanto, para já é isso. Esta aqui é mais ou menos a situação a nível, digamos, da parte mais científica e médica que esta pandemia está a provocar. Muito obrigado. Eu pedi então ao Pedro Bacelar se nos falava um bocadinho da resposta europeia, dos governos europeus a esta pandemia e o que é que a extrema-direita, e como é que tem agido a extrema-direita europeia neste contexto. Pedro? Viva, viva Álvaro. Vamos deixar então os cumprimentos para não perder tempo. Muito sucintamente, creio que poderia começar por um apontamento anedótico, que é a circunstância de Boris Johnson ter contraído o vírus. O que nos leva a considerar a atitude singular da Grã-Bretanha na reação a esta crise, em linha com o que o populismo de direita autoritário no Brasil e nos Estados Unidos também tem vindo a fazer. Isto é, impossibilidade de se manter em negação, acabou por aceitar as medidas de contenção que já se generalizavam por toda a Europa e isso não impediu que essas medidas ocorram já numa fase adiantada de contágio. Relativamente à Europa, o mais relevante parece-me neste momento, para além de tudo o que sabemos já, o que se passou no Conselho Europeu de ontem. É inaceitável que, no caso, o Ministro das Finanças holandês apele a uma investigação à saúde orçamental e financeira da Espanha para fundamentar a sua posição de negar a solidariedade europeia indispensável para enfrentarmos a crise. O que saiu da reunião do Conselho Europeu não foi a solução que se esperava e que é indispensável, foi um novo adiamento por 15 dias, mas as posições da Holanda, alinhada com a Alemanha, Finlândia e Áustria, não passaram e nos próximos 15 dias vai-se realizar um novo esforço para que a Europa dê uma resposta solidária que no plano económico e social esta crise pandémica vai fatalmente originar. Queria referir ainda como fatores de grande preocupação o que se passa na Hungria, em que Viktor Orbán pretende transformar a declaração de estado de emergência
num aval por tempo indeterminado para manter poderes não fiscalizáveis pelo Parlamento. Isso irá provavelmente acontecer nos próximos dias e é motivo de inquietação para os cidadãos e para a oposição húngara, e o encobrimento da gravidade da situação que ocorre na Grécia, na fronteira com a Turquia, onde a contenção de imigrantes e refugiados pode vir a degenerar numa catástrofe ainda maior do que aquela a que já se assiste, com medidas que têm sido tomadas pelo governo, pelo novo governo grego, que são inadmissíveis relativamente ao recurso à polícia e utilização de meios armados para conter os imigrantes na sua fronteira com a Turquia. Estamos, em suma, numa situação de extrema gravidade, e a resposta que nas próximas semanas a Europa for capaz de dar a este desafio vai seguramente marcar o seu futuro e o seu destino. E essa é a nossa grande preocupação como europeus, como europeístas, como democratas, quando se verifica um recrudescimento que é patente a vários níveis de reações primárias de natureza xenófoba e racista, quer em Portugal, quer como ocorreu numa aldeia do sul de Espanha, quer noutras paragens da União Europeia. O recrudescimento dessas atitudes é um indício da gravidade das ameaças que recaem sobre o modo de vida democrático ou constitucional que construímos na Europa e dos riscos que esses valores correm neste momento. Muito obrigado. Olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Eu acho que essa crise ela deixou muito clara, muito evidente as artimanhas do neoliberalismo e as consequências dele para as nossas vidas, né? E o quão é importante, quão facilmente se sacrifica a vida das pessoas em prol da economia. E aí a gente pode falar de 3 grandes líderes, como o Trump, o Bolsonaro e o Johnson, mas também a gente pode citar e ver como exemplos mesmo nos vários governos aqui da Europa, a dificuldade de se sacrificar a economia em prol da vida das pessoas. A Itália mesmo foi um grande exemplo disso, que só depois de ter uma greve geral, né, que foi realmente ter medidas de parar todo o comércio para não deixar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas eu queria falar um pouco sobre o Brasil e queria dizer que hoje mesmo foi diante de toda a situação que se instala de instabilidade com as medidas do Bolsonaro. A volta de cerca de quase 1 milhão de euros foi gastado numa publicidade genocida que deve ser lançada aí nas redes amanhã. Mas já foi lançada pelas mídias de WhatsApp e, enfim, pelas redes, que é uma propaganda, né, intimando, dizendo para as pessoas não ficarem em casa e irem para as ruas, né? Uma propaganda com ares totalmente genocidas. O secretário de Educação no Brasil, de Comunicação, está afastado,
Toda essa propaganda foi feita pelo Carlos Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro. Quer dizer, a gente vê diante disso como a fragilidade das instituições democráticas e o perigo disso vindo aí em cima de algumas nações, especificamente umas nações grandes em termos econômicos, o Brasil grande em termos também populacional e na interferência daquilo que gera no mundo. E não só o risco disso, mas também falar das várias medidas que estão na contramão desse governo populista do Bolsonaro e que tentam barrar o que ele está fazendo, que é exatamente diante de tudo isso. O Congresso acabou de tentar, ainda vai ser para a última aprovação, a renda básica, né? Uma renda básica que garante R$600 por pessoa em situação de vulnerabilidade, foi aprovada em primeira instância, né? Falta a última aprovação pelo Senado, e que pode chegar até R$1.200 por família, o que daria por pessoa em torno de 120 euros. Né? Essa renda básica já é uma discussão aí que a gente tem, talvez o Gonçalo até possa falar mais sobre isso do que eu. Uma medida importante nesse sentido, no sentido das instituições no Brasil, apesar de todo esse caos instalado pelo governo Bolsonaro. Mas também é importante dizer que tem muita gente, inclusive no Congresso e na esfera política, trabalhando e lutando para tentar estabelecer e garantir o cuidado à vida das pessoas em situação de vulnerabilidade, que hoje no Brasil é uma quantidade cada vez mais crescente, e essa crise anuncia principalmente isso, a necessidade de a gente pensar e da gente retomar em prática todas essas alternativas que estavam muitas vezes engavetadas, né, e com toda essa dificuldade da gente colocar em prática, exatamente porque a economia sempre teve, sim, à frente da vida humana, e que a gente vê agora como essas alternativas podem vir a ser a solução para esses problemas. Inclusive, não só para o Brasil, mas também para se pensar isso a termos de Europa. Inclusive, por exemplo, um bom exemplo também para o governo português, que não quis fechar a maioria das empresas. Várias empresas não foram fechadas, mesmo as não essenciais, né? E fica aí de exemplo para todos nós. Passo a palavra. O Renato Janino Ribeiro já está conosco e, como combinado, ia-lhe pedir que ele então interviesse agora. Renato. Boa tarde, Álvaro, Marcela, Pedro, todos que eu estou vendo. Se bem que eu agora não estou vendo ninguém, estou vendo só escrito Fórum Demos. Mas, enfim, complementando, acho que a Marcela falou muito bem, vou tentar complementar no seguinte ponto. O governo Bolsonaro conseguiu colocar contra si tudo que é instituição, tudo que é sociedade, tanto política quanto civil, sociedade civil organizada, e é preciso dizer que muita gente tentou se dar bem com o Bolsonaro, muita gente tentou apoiar esse governo, muita gente, sobretudo o mundo empresarial e das instituições, tentou fazer acordo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi até longe demais nas concessões ao Bolsonaro por todo um período, e o que nós vemos é que o presidente teima as coisas dele, tem uma agenda própria, que cada vez mais pessoas consideram que é uma agenda maluca, tanto que surgiu pela primeira vez o pedido de interdição mental, interdição civil dele. É algo que não está previsto na Constituição. A Constituição prevê renúncia, morte, impeachment, mas não prevê a aplicação de um instituto do direito civil, que é a interdição da pessoa por incapacidade de gerir os próprios negócios, mas, vamos dizer, seria interpretável do presidente. É uma questão que foi, então, levantada há poucos dias. O descontentamento com o governo está muito grande, praticamente os 27 governadores de estados estão contra ele, apenas um não assinou a Carta dos Governadores, o governador de Minas Gerais, que é do partido que se auto-intitula Novo.
um ou outro governador está mais próximo dele, mas o governo não quer negociar com ninguém, o governo não quer fazer acordo, e as tentativas que vieram da Câmara, do Senado, do empresariado, no sentido de tentar alguma coisa mais moderada, falharam. Nesse ponto, o que apoia o governo? Quais os apoios ao governo? Primeiro, uma massa, talvez um tanto amorfa, mas intensa na rede social, pessoas que, ao longo desses últimos anos, desenvolveram um ódio à política muito grande, achando que a política é a raiz de todos os males, e que admiram no presidente da República o fato de que ele não seria corrupto, o fato de que ele, não sendo político, não seria corrupto. É uma espécie de assimilação de toda e qualquer política, toda e qualquer negociação à corrupção. Então, uma vez que no passado já houve momentos, isso é um dito dos anos 1940, de um governador de São Paulo chamado Adhemar de Barros, quem se dizia que rouba, mas faz, então é como se agora houvesse um elogio a quem não faz e, portanto, também não estaria roubando, como se houvesse, vamos dizer, uma negativação da política. Existe também um apoio ao governo por parte de frações do empresariado, que, ao contrário dos seus congêneres internacionais, em vez de proporem medidas que lidem acima de nada com a salvação de vidas, etc., estão preocupados essencialmente com a economia e defendem o que chamam de isolamento vertical, isto é, apenas os idosos, apenas os doentes seriam isolados e os demais todos voltariam a trabalhar sem cuidados adicionais, porque o Brasil atualmente não tem equipamento de teste, não tem leitos de UTI, não tem respiradores, de forma que se compare com outros países. Eu li que seria desejável você ter 10 leitos hospitalares por 1.000 habitantes, que Hong Kong tem 14, que a Itália tem 3,4, e que o Brasil tem 1,95, que torna essa situação muito calamitosa. O apoio ao governo Bolsonaro está diminuindo, isso se nota, mas ele continua intenso em certos grupos, sendo que uma parte ainda elogia Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, e outra parte se refugiou num cristianismo vago, um pouco católico, talvez mais evangélico. Eu vejo isso no grupo de WhatsApp da minha rua, uma rua de classe média de São Paulo, em que há uma pessoa que elogia Bolsonaro o tempo todo, há algumas pessoas que falam da necessidade de cuidados sanitários, mas a maior parte está constantemente colocando rezas, preces, falando de Deus, que Deus há de ajudar, e colocando imagens, o que talvez, inclusive, não seja tão protestante, seja mais católico, não sei. Então, estamos numa situação muito difícil de estabelecer. Ontem, uma jornalista destacada do jornal Valor Econômico, Maria Cristina Fernandes, levantou a hipótese de uma troca que seria uma renúncia do presidente da República em troca de uma anistia à família dele. Quer dizer, não apenas a ele, mas aos 3 filhos adultos, que são todos eles parlamentares eleitos, vereador, deputado federal, senador. Então, haveria uma anistia, não se sabe ainda exatamente por qual crime, pelo quê, mas, no fundo, o texto, apesar de um texto feito por uma jornalista bem informada e muito capacitada, o texto dá a entender que não temos nada muito definido nessa direção. Acho que não faltaria... Desculpem, agora está passando um helicóptero aqui em cima de casa. Mas não teríamos não haveria ainda uma negociação. Uma das questões que se coloca também é a posição dos militares. O governo brasileiro chamou um número muito grande de militares de destaque aos cargos e não se sabe realmente o que eles estão sentindo. Estava muito claro, até poucos anos atrás, que os militares não tinham projeto político, não queriam voltar ao governo. Hoje eles têm sido chamados para inúmeros cargos, alguns deles têm sido demitidos de maneira até humilhante pelo presidente, que é bom lembrar, foi capitão e tentou atos terroristas dentro do Exército, foi quase condenado pela Justiça Militar, acabou sendo absolvido pela Justiça Militar em troca de reformar-se, mas
tem vínculos fortes com a Força Armada, sobretudo de terra, e não se sabe o que os militares estão achando disso. Então, vamos dizer, um espectro, um leque vasto de Renato, expectativas, mais 30 desde segundos. sim, eu estou terminando. Desde os que falam num golpe de Estado, o presidente tem insinuado um estado de sítio, uma suspensão das liberdades democráticas, não se sabe exatamente com que finalidade, com que justificação, até aqueles que falam em a destituição do presidente, como eu disse, interdição, seria um processo mais rápido, porém que não está previsto diretamente na Constituição, impeachment ou renúncia. Então, essa é mais ou menos a situação. Muito obrigado, Renato. E agora pedi ao Monjano se nos dava uma perspectiva da África, a partir da África do Sul, desta problemática. Pois então, boa noite a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu falo da África do Sul, estou na cidade do Cabo. Aqui o governo anunciou ou decretou uma espécie de estado de emergência, ou seja, um lockdown nacional por 21 dias, porque a multiplicação dos casos estava a ficar cada vez mais difícil de controlar. Hoje confirmaram-se um total de 1000 casos já positivos na África do Sul, sendo que muitos desses casos enfim, estão agora a surgir em lugares onde não se esperava que pudessem existir, porque os focos ou seja, os casos na África do Sul começaram com uma contaminação de um grupo muito reduzido de pessoas que viajaram à Itália e regressaram ao país, foram isoladas o máximo que se pôde, mas a propagação não foi possível conter. Em relação às medidas a serem tomadas ou que foram tomadas, a África do Sul, portanto, fechou as fronteiras, proibiu voos de quase todos os países do mundo, e esta medida está também a ter repercussão ao longo de outros países da África Austral. A Namíbia decretou também um lockdown. A Angola parece que está a fazer o mesmo e, portanto, está a ter uma repercussão regional. A África Austral, como, enfim, a organização que integra os países africanos, não se pronunciou oficialmente e até agora é um pouco difícil prever que tipo de implicações políticas esta pandemia vai trazer para o continente ou para a região da África Austral. Uma das preocupações mais notáveis que esta pandemia está a trazer é o fato de os sistemas de saúde de muitos países africanos serem já débeis e, portanto, há uma apreensão muito grande sobre o desastre humanitário que isto vai causar ao continente. Eu estou aqui na sessão. Posso continuar? Sim, por favor, continua. Sim. Portanto, há uma preocupação muito grande sobre o desastre humanitário que isto vai provocar para o continente quando o vírus se alastrar. Já foram até aqui confirmados cerca de 2.600 casos em todo o continente africano, sendo que a África do Sul e o Egito são os países com mais contaminação, também porque são os países africanos que mais recebem enfim, estrangeiros, turistas e voos internacionais e que, portanto, justifica essa razão pela qual os números são grandes. Uma das coisas que se tem dito, enfim, sobre o que a comunidade internacional pode fazer neste momento por exemplo, relaxar ou perdoar as dívidas económicas que têm com os países africanos para que possam direcionar essas verbas, não é? Para fortalecer ou fortificar os sistemas de saúde, assim como fazer doações de kits de teste, porque, enfim, há uma incapacidade total, até mesmo na África do Sul, que é uma das economias mais fortes do continente, há uma incapacidade de prover testes às pessoas e, portanto, poderá haver muito mais gente infectada, mas não se tem a capacidade de testar todos aqueles que apresentam sintomas ou que quisessem se testar.
confirmaram-se hoje 2 mortes, as primeiras mortes na África do Sul por coronavírus, e, portanto, as autoridades de saúde estão todas bastante preocupadas com isto. Entretanto, países como Moçambique, que é o meu país enfim, eu sou moçambicano, tem ainda muito poucos casos, são até hoje 7 casos, mas o primeiro caso de infecção aconteceu na semana passada, o que indica que a propagação poderá ser muito rápida, não é? E é curioso que a primeira pessoa confirmada é o presidente da Câmara de Maputo, que chegou há poucos dias de Londres, numa reunião de alto nível que teve em Londres com algumas outras figuras importantes da política mundial e que, portanto, está também a suscitar outro tipo de debates. As classes populares, etc., estão a fazer assim, uma espécie de análise de classe sobre, que é interessante do meu ponto de vista, sobre este vírus. E eu penso que vou parar por aí neste momento e se houver necessidade a gente volta a falar. Muito obrigado por dar essa visão da África. Eu pedi às pessoas que entraram mais tarde para desativarem o áudio, porque foi por isso que apareceram algumas pessoas a falar durante esta intervenção. E agora íamos então abrir o debate a todos. Eu tenho aqui as pessoas que se inscreveram. A primeira pessoa que se inscreveu foi a Isabel Valente. E dava então a palavra à Isabel Valente. Isabel, por favor. Peço desculpa, estava só a ligar o som e a tentar ligar o vídeo. Boa tarde a todos, espero que estejam bem, sobretudo com saúde. Eu gostava de trazer a esta discussão uma dimensão que me parece, para mim, a primordial e a fundamental. E penso que neste momento está a passar muito desapercebido no nosso discurso, nas nossas reflexões, que é o discurso que se tem vindo a assistir da seleção de vidas. E é com enorme perplexidade que eu vejo a forma como jornalistas insistem com a maior das normalidades em questões como esta, escolher a vida de uns sobre outros. Discurso que tem sido vinculadamente difundido nos Estados Unidos da América, dizendo que as pessoas, a partir de uma determinada idade, a partir dos 65 anos, deviam estar dispostos a dar a vida em prol da economia. Discurso que se assiste e que se debate nas comissões de ética dos países europeus supostamente mais desenvolvidos e de ter visto com grande pesar a Itália, a Comissão de Ética italiana, ter adotado 2 critérios, ter empoderado os médicos e a ciência como deles. Os 2 critérios que são, por um lado, a idade, por outro lado, um critério para mim muito pior, a do suposto valor social de cada um de nós. Eu gostaria de fazer minhas as palavras da minha querida amiga Isabel Moreira. Aqui não há nenhum dilema de escolha. Eu relembro que foi este discurso racional e científico que secundou as políticas eugénicas que os nazis utilizaram. Aqui acho que só há um princípio que deve ser o princípio ético. A única escolha é a da vida. E gostaria de relacionar, e depois o Álvaro ou outra pessoa, que desenvolvessem com o comentário que a Ana Azevedo pede que se faça sobre esta questão de a União Europeia estar desunida e vermos uma vez mais os países do norte da Europa numa guerra com os países do sul da Europa. Portanto, aqui, uma vez mais, a superioridade do eugénico, daquele que foi bem nascido. E eu penso que, e gostaria de deixar esta sugestão também no ar, que o Fórum Demos, enquanto tal, e isso foi um dos objetivos que esteve presente na sua criação, que fizéssemos uma reflexão sobre esta questão ética e, eventualmente, uma carta aberta a quem de direito, porque estamos a trilhar um caminho que não é de todo o aconselhável, em meu entender, e não podemos esperar agora, nesta pandemia,
e permitam uma expressão popular, que as pessoas deem aquilo que não têm. Ninguém dá aquilo que não tem. Não podemos esperar de um Trump, de um Bolsonaro, que tenha uma posição de Estado nesta altura, porque não serão capazes de o fazer. Obrigada a todos. Muito obrigado, Isabel, por ter introduzido toda essa questão ética tão importante, porque é evidentemente que o crescimento da extrema-direita vai depender também da resposta dos governos democráticos. E se os governos democráticos começarem, no fundo, a banalizar o mal, a aceitar um discurso antiético e apenas securitário, isso evidentemente vai abrir o caminho ao crescimento da extrema-direita. Eu tenho aqui a Naz, que eu não, desculpe, não sei o nome exato. Ana Azevedo. Ana Azevedo sou eu. Ana Azevedo, viva! Sim. Queria fazer um comentário, acho também sobre a questão da União Europeia, portanto vem a propósito. Sim, exatamente. Portanto, no fundo, vem na sequência também das declarações do Ministro das Finanças da Holanda. Ao ser questionado hoje, o nosso Primeiro-Ministro disse que, no fundo, estávamos perante um teste à própria razão de ser da União Europeia, que, no fundo, se não houver solidariedade num momento como este, então não tem provavelmente razão para existir. E eu gostaria de ouvir o vosso comentário sobre esta questão. Obrigado. Muito obrigado. Eu a seguir tenho aqui inscrito o... agora a pessoa queria falar era sobre o Brasil, portanto se calhar agora podíamos conversar um bocadinho sobre a União Europeia e depois conversarmos sobre o Brasil para não darmos sequência ao debate. E tenho aqui o Dr. António Figueiredo Lopes e queria também falar, possivelmente, sobre a Europa, espero eu, porque agora era concentrarmos na questão da Europa e de Portugal, um país europeu, e depois, a não ser questões gerais, depois irmos para o Brasil. Muito bem, muito obrigado. Muitos parabéns por esta iniciativa que faz falta, aproveitando estes média que estão ao nosso dispor. Eu, em relação à Europa, acho que temos grandes motivos de preocupação. Eu li recentemente uma entrevista, e era simplesmente para suscitar as nossas preocupações, do antigo primeiro-ministro Enrique Leto, que alertava-nos a todos para o seguinte: vive-se hoje na Itália uma situação de crescimento do europessimismo e uma percepção pública de que afinal é melhor a ligação com a China do que estar com a Europa. Exatamente. E eu diria mesmo que uma das consequências do coronavírus poderia ser a saída próxima da Itália face ao crescimento deste movimento popular e ao poder que este populismo pode vir a ter no futuro e a tudo o que tem sido a falta de solidariedade da Europa relativamente às respostas que se impõem. Bom, obviamente que isto é ele próprio avisava que isto era um grito de alarme e certamente que a Europa encontraria as suas próprias soluções, mas não há dúvida que, como dizia o Álvaro no seu último artigo sobre o vírus da humanidade, não será tanto o coronavírus que vai destruir a Europa, mas mais a falta da fraternidade e do valor da solidariedade. E, de facto, nós assistimos mais uma vez à total ausência desse sentimento de solidariedade e ao exercício, um exercício meramente matemático do deve haver, com os países fazendo contas e não olhando para as pessoas, para a sua situação. Por isso eu julgo que devemos estar muito atentos. Penso que se vai ter de discutir, já estava programado, o futuro da Europa, muito brevemente, mas o coronavírus vai certamente abalar seriamente aquilo que irá ser o desenho desse futuro. Era este comentário fundamentalmente que eu queria dizer. Excelente, muito obrigado por esse comentário, muito pertinente, muito importante. E o Luís Braga da Cruz também queria intervir, possivelmente neste caminho, mas também falar um pouco de Portugal, não é, Luís? Está a ouvir-me? Estamos. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Eu devo confessar que
Está com problemas de rede. A preocupar com ele e a dominar números do boletim diário que a Direção-Geral de Saúde vai emitindo, era esclarecer se o fenómeno era controlável em Portugal ou não. Porque a evolução do fenómeno noutros países, como a Itália e a Espanha, levantavam sérias dúvidas sobre a forma como nós poderíamos encontrar um dispositivo que fosse capaz de salvar vidas. Eu acho que esta interpretação que fiz a partir desses dados é também muito útil para tirar ilações em relação àquelas geografias, como a que o nosso amigo Monjana referiu de Moçambique ou da África do Sul, e queria só muito rapidamente chamar a atenção para o seguinte: de facto, nós estamos a evoluir bem. Depois das medidas políticas que foram assumidas de emergência, estamos a evoluir bem, porque há 10 dias o crescimento diário de novos casos em Portugal era de 55%, e hoje o crescimento médio em Portugal está na casa dos 20%. Porém, se desagregarmos regionalmente esta informação, verificamos que uma região como Lisboa, que tem 27% da população portuguesa, tem neste momento crescimentos já de 5%, o que significa que se concebêssemos curvas da expansão do número de infectados por regiões, diríamos que Lisboa já está a chegar ao pico do crescimento da curva, enquanto Portugal ainda está muito longe disso. E porquê? Porque a distribuição regional dos infectados também é muito curiosa. Enquanto o norte de Portugal tem 35% da população portuguesa, tem 58% do número de contaminados. Isso como é que se explica? Explica-se fundamentalmente por aquilo que tenho ouvido, pelo regresso maciço de trabalhadores portugueses que trabalhavam em França, na Suíça e em Espanha principalmente, e que estão maciçamente a vir para Portugal. Ah, já apareceu. E não foram. Tá bem, já estou ouvindo. Tchau, obrigado, tchau. Tira o som, por favor. Ana Rita Barros, tira o som. Portanto, estava dizendo que é muito interessante, ao analisarmos o caso português, não ficarmos apenas nos números, na evolução do fenómeno em termos nacionais, mas fazemos a desagregação regional. Porque me parece que, enquanto nos Açores, na Madeira e no Alentejo, o fenómeno é controlável porque tem muito pouca expressão, mesmo até por razões demográficas, na região centro de Portugal as coisas estão devidamente estão a crescer, mas estão, penso, controladas. O grande problema hoje é no norte de Portugal. Isso era. Depois também uma outra consideração. O número de casos em Portugal hoje já ultrapassou os 4.200. Felizmente temos assistido a que houve cuidado em criar condições do dispositivo médico para que não houvesse insuficiência de lugares em regime de cuidado intensivo. Há 5 dias eu estava preocupado porque, fazendo a extrapolação das taxas de crescimento do número de pessoas que tinham necessidade de estar em cuidados intensivos, esse número disparar para valores muito elevados. Felizmente, com os últimos crescimentos, podemos dizer que chegaremos ao final deste mês com necessidades bastante inferiores àquelas que se previam antes. O que significa que, se Portugal continuar a ter cuidado, pode o fenómeno estar controlado, embora haja regiões onde essa atenção é merecedora de maior cuidado. Não queria neste momento estar a referir-me às questões de impacto económico, mas apenas chamar a vossa atenção para que os países ricos estão a anunciar medidas de apoio à economia de uma forma muito
unilateral, isto é, cada um trata de si e ninguém trata de todos. Os resultados da reunião do Conselho de Ministros ontem a nível europeu apontou justamente nesse sentido. Não há disponibilidade a nível da União Europeia para resolver a situação de futuro. Parece-me isso é perigoso, porque merecia que houvesse mais solidariedade a nível europeu. É isso mesmo. Muito obrigado. Eu tenho aqui o João Relvas, que já falou, mas como mantermos na Europa, ele queria fazer um comentário ao que fez a Isabel Valente, e como aquele comentário que fez a Isabel Valente se referia à Itália, e esse problema possivelmente se põe noutros países, a questão ética, e como estamos a ver, a União Europeia pode, no fundo eu penso que a União Europeia pode acabar pós-coronavírus, não é? Se não responder de forma correta e baseada nos seus valores e princípios a esta crise. Eu pedi então ao João uma intervenção muito curta a documentar o que tinha dito a Isabel Valente. João Relvas. Ok, eu estou de acordo com o que a Isabel Valente disse. Eu só queria dizer uma coisa, que a seleção de doentes não é exclusiva desta crise, não é? No fundo, quando a prática clínica é apoiada muito tecnologicamente, os recursos disponíveis tornam-se insuficientes. E nós vimos isto no caso, por exemplo, quando foi inventada nos anos 60 a diálise, vemos isto todos os dias nos transplantes de órgãos e põe-se hoje também, de facto, nesta crise com o acesso aos ventiladores. Normalmente o critério de seleção que tem sido seguido nestes casos é o da expectativa de sobrevida, combinando o tempo ganho e a qualidade de vida a usufruir. Este é o critério médico. Eu penso que, digamos, muitas das decisões que estão a tomar do ponto de vista clínico têm que ser tomadas por decisões médicas, ok? Portanto, e, digamos, o princípio é esse, é a expectativa de sobrevida, combinando o tempo ganho e a qualidade de vida a usufruir. E isto é transversal a todas estas situações, o diálise, o órgãos, e é usado hoje em dia. Portanto, em princípio concordo, mas a decisão de vida ou não vida é uma decisão médica, não é uma decisão de exclusão, de agismo, de raça, etc. Okay? Queria só pôr este ponto, que é um ponto importante. Obrigado. Eu dava a palavra ao Jonas, que queria falar também sobre a União Europeia, e depois quem quiser falar sobre a União Europeia, dos que estão aqui inscritos, mande uma mensagem para eu saber quem é que quer falar sobre a União Europeia, para depois passarmos depois a seguir para o Brasil. Jonas, por favor. Obrigado pela palavra. Eu acho que a crise que estamos agora a viver na governança europeia desta pandemia mostra várias das fragilidades das suas instituições. Eu acho que, de certa maneira, aquilo que estamos a viver agora, de certa maneira, reflete perfeitamente a crise do euro há 10 anos. Ou seja, as dinâmicas de periferia e de falta de solidariedade dentro da União Europeia expressam-se novamente. E elas são fruto, obviamente, das próprias lógicas da União Europeia, de livre comércio sem intervenção económica que cria desigualdades, ou seja, se vamos ver agora como os próprios países estão adaptados para combater esta pandemia, a diferença de riqueza e de desenvolvimento económico entre os países são absurdos. Se vamos ver, por exemplo, os números de camas com cuidados intensivos na Alemanha, tem 20 camas por 100 mil habitantes em cuidados intensivos, enquanto Portugal tem 4, ou seja, por cada pessoa que se pode salvar aqui em Portugal, pode salvar 5 na Alemanha. Isso é uma situação grave que é fruto de políticas económicas de liberalização, de privatização em relação à saúde, de cortes na segurança social e nesse sentido está muito intimamente ligado com as políticas económicas que foram impostas pela União Europeia e os limites orçamentais que foram impostos pela União Europeia nas últimas décadas. Agora, isso reflete-se outra vez, hoje, muito concretamente, na própria gestão desta pandemia. Ou seja, tivemos há bocado a falar sobre a questão da China versus a União Europeia em questões de solidariedade.
A Alemanha é neste momento o país que tem mais capacidade para combater esta pandemia, nomeadamente antes da irrupção da pandemia tinha uma capacidade de 25 mil ventiladores e tinha encomendado mais de 1.000 nas suas fábricas. Ao mesmo tempo, havia uma grande falta de ventiladores na Itália e a Alemanha demorou mais de 2 semanas a enviar umas centenas de ventiladores para a Itália, enquanto que, ao mesmo tempo, a Rússia e a China enviaram muito mais material. Claro que, obviamente, isso tem a ver com diplomacia económica e propaganda, provavelmente, mas mostra como há uma falta de solidariedade entre o centro e a periferia da União Europeia, que é gravíssimo e que põe em questão a própria existência da União Europeia. Obrigado. Ok, eu posso, por enquanto, acabar aqui. Ok, muito obrigado, Jonas. Muito pertinente, esse é o tema que estamos a discutir. E eu pedi então agora a Isabel Martinho da Silva para intervir, por favor. Também sobre a União Europeia. É Leonardo, não é isso? Desculpa, Leonardo. É que aqui apareceu Isabel Martinho da Silva. É uma coisa da minha mulher, peço desculpa. Está bom. Bem, pronto, eu acho que só 2 ou 3 coisas em relação à União Europeia. Eu penso que aquilo que as contradições que estão a vir ao de cima são as mesmas que já têm vindo desde pelo menos da crise financeira. E as contradições passam por esta ideia de que houve uma imagem que foi criada dos países, das economias mais frágeis, que quase como se a crise financeira tivesse sido a sua responsabilidade e, portanto, que tivessem que pagar essa crise financeira. E depois há outro lado, que é a ideia de que os países do Sul entendem por solidariedade os países do Norte pagarem as contas deles. É isto que é vendido ou transportado para a cabeça das pessoas. Portanto, o facto das populações não estarem menos propensas para essa solidariedade é porque pensam que ela vai só numa direção. E eu acho que isto tem a ver com o modo como a União Europeia é financiada. Ou seja, a única maneira de ultrapassar isto, porque isto é assim, se em Portugal o orçamento português fosse financiado pelas regiões portuguesas, também estávamos a discutir quem é que pagava o quê? O orçamento nacional. E eu penso que aqui há uma questão da União Europeia que só vejo ultrapassável colocando as políticas europeias a serem pagas com recursos europeus, recursos próprios. Não vejo outra maneira. Depois, há uma parte que é o próprio sistema financeiro, que é a capacidade que o sistema financeiro teve de sobreviver à crise da melhor maneira e a capacidade que tem de não ser solidário. Ou seja, o problema não é só bem a economia, mas sim os setores da economia que ganham ou não ganham com as situações. E provavelmente a pandemia pode ser uma oportunidade de negócio e pode ser encarada como tal, infelizmente. E, portanto, acho que aqui era um bocadinho isto, ou seja, quando se fala da hesitação dos governos em acudir, ela não é indiferente ao facto de perceberem que se não tiverem recursos mais tarde e se a economia tiver de pantanas, se calhar a situação ainda é mais grave ou pior. Portanto, existem trade-offs, de facto, nessa ausência de recursos. E, portanto, é um bocadinho assim que vejo as coisas. Agora, quando se chegou a um limite em que nem numa pandemia esta solidariedade já existe, eu penso que isto significa que podemos estar à beira da desintegração. Exatamente. Exato. Ou seja, é grave, quer dizer, a maneira de ultrapassar, não sei se vai a tempo, grosso modo, é pena, porque o projeto europeu é muito importante, não é? Mas acho que as pessoas não só percebem que há transferências por via de orçamento, não percebem que há transferências por via do mercado único, não é? E, portanto, quando o ministro holandês diz o que diz, se calhar a mim não me apetece comprar produtos holandeses, não é? E isso aí ele já vai sofrer. E, portanto, essas relações não estão essa visão completa daquilo que é a União Europeia não está na mesa, infelizmente. E acho que devia estar, para o bem de nós todos, não é? Mas é isso. Não vou falar mais, porque senão... Não, mas foi muito bem, muito obrigado. Então, Eduardo Neves. Olá, boa tarde a todos. Queria dizer que gostei muito da intervenção do Leonardo, porque acho que foi absolutamente substantiva na questão da Europa, porque impressiona-me muito ouvir falar da Europa com uma ingratidão
que as pessoas da minha geração não podem ter. Nós, os mais novos, não fazem nenhuma ideia do que foi viver no tempo de Salazar, ou como era viver antes da União Europeia. E, portanto, não têm a noção de como o Portugal beneficiou com o facto de se integrar à União, e como a vida melhorou para os portugueses após a União Europeia. E, portanto, isso tem que ser tido em conta quando falamos da União Europeia. E a União Europeia foi a melhor coisa que nos aconteceu a Portugal e provavelmente aos outros países que a integraram. E não é nada que se possa dar de barato, sem sofrimento, pelo menos do meu ponto de vista, sem grande sofrimento. E é muito aflitivo ver a maneira como muitos jovens e muitas pessoas hoje, porque não têm a noção do que era viver antes, dão de barato que o fim da União Europeia é uma coisa que não é catastrófica. É catastrófica se acontecer. É catastrófica para Portugal. Vamos viver miseravelmente muito tempo, mas muito miseravelmente. E, portanto, eu admito que eu estou totalmente de acordo com o Ricardo quando ele diz, de facto, se a União Europeia não sobreviver a isto, não merece viver. Porque esta é uma situação de tal maneira brutal que ela vai provar se existe ou se não existe, provavelmente. Mas a verdade é que há uma diferença em relação a 2008. Neste momento, há uma quantidade de países que têm uma visão, que têm um ponto de vista e que estão na luta. Vamos ver o que é que acontece. É demasiado cedo para ter já perspectivas demasiado pessimistas, embora eu também acho que se não se conseguir, a União provavelmente vai acabar e os tempos vão ser muito dolorosos e muito difíceis. Agora, a União teve um papel vital em relação à Europa e foi provavelmente o projeto mais extraordinário que aconteceu e, portanto, vai ruir-se, um grande passo civilizacional. E é muito importante que se tenha isso em conta, porque muito do que também está por trás hoje de alguma leviandade com que se olha para isto é a ideia de que ao acabar, que a culpa é de um capitalismo neoliberal e não sei o quê. Não é. Não tem a ver com isso, é outra coisa. Faliu porque os Estados em si não conseguiram superar, não conseguiram dar a volta em relação às questões dos nacionalismos e outras coisas assim. E, portanto, não deram um passo maior que a perna. Calma, e regredimos civilizacionalmente. É uma ideia maravilhosa que vai para o teto. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que é muito pertinente nesta discussão só uma linha, que é, de facto, na União Europeia, neste momento, nós falamos dos holandeses, falamos dos alemães, do egoísmo nacional que eles referiram, mas há países europeus que têm proposto que a resposta a esta crise seja diferente da que foi a de 2008 e seja mais solidária e mais social. É o caso da França, da Espanha, de Portugal, da própria Itália, e, portanto, há um debate na União Europeia, e é nesse debate que nós estamos a tentar participar também com a nossa discussão aqui, com aquilo que a gente irá fazer a seguir. Dava a palavra então agora ao António Ferrari, por favor. Sim, boa tarde a todos. Eu estou de acordo com aquilo que acabou de ser dito sobre a União Europeia, mas a memória política e mesmo a própria memória histórica é curta. E hoje o fator que será decisivo para o futuro da União Europeia é qual é que será a reação a esta crise. O que a União Europeia foi no passado, enfim, infelizmente, creio eu, não pesará muito. E, de facto, os sinais são favoráveis ao aproveitamento no pós-crise por todas as correntes nacionalistas e xenófobas que têm já grande peso em França, em Itália e na própria Espanha. E, portanto, é muito preocupante realmente que os dirigentes
dos vários países não se apercebam da gravidade do que está em jogo, para além, é claro, da gravidade da própria pandemia, que essa ninguém põe em causa, embora as respostas sejam bastante diferenciadas e não coordenadas como deveriam ser. E era isto. Obrigado. Muito obrigado. Sobre a União Europeia, eram as pessoas que tinham assim para falar. Eu sugeri agora que conversássemos um bocadinho mais sobre o Brasil e fazia uma sugestão de temática, que era, nós falamos da Europa e sabemos que numa série de países europeus, praticamente todos os países europeus, estão a ser tomadas medidas para que as pessoas que vão para o desemprego tenham apoio do Estado, para que não seja deixado ao abandono grande parte da população que hoje está fechada em casa e que não pode ir trabalhar e pode perder o seu ganha-pão, e as pessoas têm uma grande inquietação com isso. É verdade, também em muitos Estados europeus, isso não é possível sem apoio da União Europeia. Portugal vai se endividar para dar a resposta social necessária a esta crise e, a seguir, possivelmente vai ser exigido o pagamento dessa dívida, apesar de terem sido, como sabemos, flexibilizado a possibilidade de não se cumprir com os critérios de Maastricht. Agora, na Europa, a preocupação social está presente na resposta. No Brasil e nas Américas, ou seja, nos Estados Unidos e no Brasil em particular, que é o caso extremo, a lógica do mercado impera completamente na cabeça do Trump e do Bolsonaro, e o Trump anuncia que quer acabar com a quarentena rapidamente, e o Bolsonaro nem por aí quer passar, e continua a dizer às pessoas para ir trabalhar. Ou seja, há de facto aqui o populismo, era esse que eu queria pôr em discussão, não sei se algum dos brasileiros estão presentes quer falar sobre isso ou não brasileiros. O populismo na Europa é mais estatizante e a resposta social também é mais estatizante, enquanto os populistas estão no poder das Américas, são completamente neoliberais em extremo e anti-Estado de uma forma absolutamente radical. Alguém quer fazer esta comparação entre o populismo europeu e o populismo sul-americano? Eu sei que gostaria. Já falou, mas podia dizer qualquer coisa sobre isso também. Renato, por favor. Sim, o que é muito espantoso no Brasil é que realmente é o caso extremo. Quer dizer, você tem, inclusive no Brasil, os nossos liberais, nossos economistas liberais, que tentaram, durante esses últimos anos, uma série de medidas que culminaram no Bolsonaro, assim, que não foram tão radicais, mas que tiveram vários deles expectativas de que o Bolsonaro fizesse a redução do déficit e outras medidas que são muito caras a eles, eles estão agora aceitando investimento público, querendo endividamento, etc. Então, isso não tem eco nenhum no governo. Ao contrário, nós temos inclusive essa divisão, que vocês devem ter acompanhado, entre o Ministério da Saúde, que tem procurado adotar uma política minimamente sensata, e outros ministérios, o governo mesmo e seu apoio, que querem uma política econômica absolutamente radical. E é muito interessante o caso da Fiesp, da poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que responde, então, a uma parte significativa do PIB industrial brasileiro, embora o Brasil esteja vivendo há 20 anos uma desindustrialização, que então reduz o peso da Fiesp, mas é interessante que a Fiesp abriu, dentro do seu site, uma página coronavírus. E quando você abre essa página, pensando talvez que a ênfase vai ser que medidas vamos adotar para enfrentar a pandemia, você vê que essencialmente se trata de como que a legislação trabalhista permitiria reduzir o salário dos empregados. Essencialmente, a página coronavírus da Fiesp é uma preocupação em como você reduzir a remuneração dos funcionários. Então, é uma situação que deixa o Brasil numa posição única e, infelizmente, muito negativa. Eu acho que, nesse sentido, a comparação com o Trump realmente se desgarra, porque, embora o Bolsonaro tenha se apresentado como uma espécie de discípulo fiel do Trump, ele está sendo muito mais radical do que ele. Ok, muito obrigado. Eu ia pedir então à Cristina Nascimento, que também é do Brasil,
que se quer fazer um comentário sobre esta questão que eu pus. Ou outra, mas esta é que eu gostaria que agora nos concentrássemos. Boa tarde a todos e todas. Me ouvem? Sim, estamos a ouvir muito bem. Ok. A minha intervenção é muito rápida. Na verdade, eu gostaria de pontuar uma questão sobre o contexto brasileiro, que, para além da forma como essa questão da pandemia está sendo conduzida pelo governo, como já muito bem comentado anteriormente, eu gostaria de destacar o uso de forma oportunista que o governo brasileiro vem fazendo desse momento para tentar colocar em prática algumas investidas antidemocráticas. Então, quase que atrás da cortina de fumaça que ele mesmo cria, ele vai tentando impor algumas ações. Por exemplo, eu cito duas aqui. Uma delas é a questão da lei de acesso à informação, que ele tentou, na semana passada, restringir os cidadãos de solicitar informações do governo. Isso foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, enfim, houve a tentativa, né? Então, em nome da pandemia, o governo agora não teria mais, se isso tivesse permanecido, não teria mais a obrigação de prestar contas das suas ações por meio da lei de acesso à informação. A outra, por exemplo, é o uso indiscriminado das medidas provisórias, que é na Constituição brasileira, ela não precisa, é uma ação que o governo edita, que não precisa passar por aprovação imediata do Congresso. E ela tem validade por 3 meses. E aí, nesse sentido, primeiro, o governo edita uma medida provisória, dando poderes ao presidente, ele mesmo, para decretar o que seriam as tais atividades essenciais que poderiam permanecer em funcionamento. Como a medida provisória tem validade de 3 meses, durante 3 meses, em tese, ele poderia fazer o que quisesse, e foi o que ele fez. E aí, na sequência, ele já editou um decreto, né, o Bolsonaro, colocando como atividade essencial, por exemplo, cultos religiosos, que são, no Brasil, são movimentos de grande aglomeração, não só no Brasil, né, mas no Brasil eles são muito fortes, e veio justamente como um pedido da bancada evangélica, né, dos apoiadores dele. E a outra questão é que ele estava tentando negociar com o Congresso, isso também não foi muito para frente até agora, mas que durante esse período de crise, as medidas provisórias não precisariam mais ser votadas em 3 meses. Elas teriam uma validade indeterminada até o final da crise. Com isso, ele poderia usar e abusar desse recurso pelo menos até o fim da crise, né? Então, essa é uma questão que eu gostaria de pontuar, além da forma como o governo tem produzido esse uso desse momento, então, para investidas antidemocráticas. E uma outra discussão, que eu estou participando muito de perto, que é o papel da universidade nisso tudo, né? E aí tem uma discussão muito forte na Federal da ABC, que é a universidade onde eu sou estudante de doutorado, e qual seria o papel da universidade como um todo. Então, tem uma discussão acontecendo nesse momento lá, nos conselhos superiores, para que, ao invés da universidade ficar preocupada com reposição de aulas, com créditos, o que conta, o que não conta, mas que esse período letivo de paralisação, né, por conta da pandemia, paralisação presencial, pelo menos, fosse utilizado para que a universidade, como um todo, pensasse em ações práticas de enfrentamento da crise. Então, a ideia é que todas as áreas da universidade, cada um dentro da sua expertise, pense em ações práticas. Não, o pessoal da economia, o que vai fazer, o pessoal da medicina, claro, é envolvido diretamente nisso, claro que já estão, né? Mas a ideia é que todas as áreas, né? O pessoal trabalha com microfone. Mas é isso, é só pontuar essa experiência. O microfone, sabe? Não se está a ouvir bem, não sei o que é que acontece com o seu microfone. Alô? Pararam de ouvir? Está a ouvir bem o que diz. Está com problemas de ligação, sabe? E agora desapareceu o som. Pronto, ouviram? Agora estamos a ouvir. Até onde vocês ouviram? Estava-se a ouvir mal, estava entrecortado.
Alô, Se calhar agora vou dar a palavra à pessoa seguinte, depois voltamos a ti para ver se consegue. Eles tomam o fio à meada, está bem? E eu agora dava a palavra ao Marcelo Furlan. Por favor. Boa tarde a todos e todas. Estão me... Mal. Há com problemas com a colocação do som vindo do Brasil. Marcelo, tenta então. Estão me ouvindo bem? Sim. Agora sim. Então, boa tarde, professor Álvaro. Estivemos juntos em janeiro, no Porto. Eu gostaria de dizer que aqui no Brasil nós estamos, de certa forma, assistindo o que acontece na Europa, estamos vendo as ações que acontecem lá, como uma forma de preconização, eu diria, não é? E aí, faço uma fala muito breve, uma provocação, que eu diria até epistemológica, na relação da solidariedade, né? Então, nós estamos agora numa questão humanitária muito forte. E eu traria aqui a relação que eu tenho estudado entre o eu e o outro. Quem fala sobre isso é o Paul Ricoeur. Então, nós precisamos encontrar o outro nessas narrativas que são construídas, e temos muitas hermenêuticas acontecendo. Algumas são humanitárias, outras são fake, outras são construídas, não é? E aí a provocação que eu deixo, que faz parte da minha investigação, é a seguinte: é necessário que este eu, segundo Ricoeur, que é uma entidade talvez um tanto vazia, para que ela encontre o outro que necessita, este eu se transforma no si mesmo, ele vai dizer. A solidariedade está no si mesmo. O que quer dizer isto? Eu preciso interpretar esta situação, narrativizar isso com a ética, e aqui eu trago a contribuição da Isabel. Então, precisamos fazer um caminho entre o eu e o outro, numa busca daquilo que Ricoeur diz, de uma justa interpretação da realidade. Isso depende de todos nós, é um desafio muito grande, e a minha inspiração epistemológica é este repertório do Paul Ricoeur. Então, como que nós passamos do eu para o si mesmo, que vai narrativizando essa questão, e chegar o outro. Mais do que nunca, eu sou da área da educação, a educação precisa pensar na relação entre o eu e o outro, porque a pedagogia está entre o eu e o outro, nesse si mesmo que olha para o outro. Obrigado. Essa é a provocação que eu tenho pensado. Muito obrigado. Muito obrigado. Graça Nascimento. A Graça Nascimento ainda está? Não está a aparecer a Graça Nascimento? Enquanto a Graça Nascimento não reaparece, eu dava a palavra a duas pessoas que já tiveram a palavra, mas que querem voltar a intervir, e isso assim que torna o debate mais vivo. Era a Marcela. Marcela, por favor. Olá. Muito rapidamente, eu queria levantar uma reflexão para a gente pensar dentro da própria problemática do Fórum Demos, do que se propõe o Fórum Demos, que eu acho muito interessante, dentro do que acontece no Brasil, que é pensar como está surgindo ainda mais forte, mais claro, a importância do poder paralelo quando o Estado não responde. Se possível, depois eu queria até que o Renato talvez comentasse sobre isso, porque nas favelas no Rio de Janeiro, o narcotráfico, enfim, as várias milícias também, enfim, forças que atuam dentro das favelas, tanto em Rio como São Paulo, mas principalmente no Rio, tem se pronunciado, inclusive com grafite, pichações publicamente, falando que se o governo, se o Estado não responde,
então que as pessoas fiquem em casa, né? Ou seja, essas pessoas estão mandando, estão dizendo para a população o que o Bolsonaro não faz, eles estão falando para essa população ficar em casa. Então, assim, isso traz uma reflexão muito forte para a gente, dentro de uma perspectiva democrática, para a gente pensar o perigo de, não só quando a democracia, ou essa pseudo-democracia valado que o Bolsonaro se propõe, não responde, e o que vai se colocando como alternativa, que é uma alternativa também muito perigosa. E que a gente também tem que pensar quando é que a gente também vai dando espaço para isso. Obviamente que esse poder paralelo dentro das favelas do Brasil já atua há muito tempo, seja nas milícias, seja dentro do narcotráfico antes, das milícias, que hoje já está tudo muito misturado, mas pensar como é que se dá essas relações de poder. E eu acho que isso é uma reflexão importante, não só dentro de uma perspectiva de Brasil, mas que a gente também pode ampliar isso para o que acontece tanto em termos de Oriente Médio e várias outras regiões do mundo, né? E tanto dentro do âmbito positivo, ou seja, a gente fala também economia solidária em todas essas formas, mas também tem uma outra forma paralela que está ligada a isso que está fora da lei e como se estabelece. É isso. Obrigado. Eu sei que o Gonçalo Marcelo, grande especialista de Ricard, sentiu-se estimulado por uma intervenção sobre uma referência ao Ricard. Portanto, dou a palavra ao Gonçalo, apesar de ele não ter pedido. Boa tarde, estão-me a ouvir, certo? Dá uma palavra a ver se me provoca a dizer qualquer coisa, apesar de eu estar aqui sossegadinho, não é? Exatamente. Ok, bem, de qualquer das maneiras, a Graça Nascimento está a dizer pelo chat, também já pode falar. Bem, enfim, eu concordo genericamente com quase tudo o que foi dito até agora. Penso que... Precisamos de discordância, não é concordância. Como é que eu ia dizer? Há situações paralelas e, ao mesmo tempo, há formas diversas de resposta no meio das coisas que têm estado a acontecer e que devem ser pensadas. A mim, há várias coisas que me preocupam. Em relação à questão democrática, que é, enfim, a questão de base, da preocupação de base do Fórum Demos e a forma de responder aos populismos, etc. A mim parece-me que, quer na Europa, quer fora da Europa, isto se está a perfilar muito claramente para que a pandemia acabe por privilegiar soluções mais autoritárias a seguir. Me faz-me, por exemplo, alguma confusão, como em Portugal e noutros sítios, se decidiu declarar estados de emergência preventivamente e, portanto, como arriscamos a normalizar de alguma maneira, e por razões que, no fundo, são atendíveis, porque têm que ver com o combate à própria crise de saúde pública provocada pela pandemia, como as pessoas muito rapidamente se habituaram a viver em estados de exceção relativamente permanentes. Por outro lado, o facto de, aparentemente, o país que mais sucesso teve na contenção da pandemia e, enfim, e das consequências de saúde pública que ela tem, ter sido a China com medidas claramente autoritárias, faz-me temer pelo pouco apego que as pessoas podem ter à democracia no contexto desta crise e passarmos de soluções mais ou menos securitárias para soluções mais autoritárias. Ao mesmo tempo, sendo que, apesar de tudo, em muitos países da Europa, nós ainda temos governos relativamente democráticos, respeitadores das democracias liberais, etc. Caso eles falhem e caso exista, enfim, uma consequência muito nefasta em termos de vítimas mortais como consequência desta crise, o que parece ser o caso, temo que do outro lado das eleições estejam precisamente à espera esses mesmos partidos populistas que também beneficiariam caso a União Europeia se desintegrasse. Posto isto, eu estou genericamente de acordo em relação quer às causas da falta de solidariedade europeia, em relação com a tendência para a destruição dos sistemas de saúde pública como consequência das imposições do déficit, etc., que o Jonas referiu. E parece-me sinceramente que, aplicando este raciocínio sobretudo à Europa,
caso a União Europeia queira sobreviver e dar uma resposta apropriadamente social, coisa que pode, enfim, parece não ser possível neste momento por todos os constrangimentos que estivemos aqui a falar, pela influência dos países do centro da Europa, etc., vai ter que se revogar, por exemplo, o Tratado Orçamental, isso parece-me relativamente óbvio, e vai ter que se tomar de forma concertada um conjunto de medidas apropriadamente sociais que vão lá por prioridades. Porquê? Porque a crise, apesar de toda esta metáfora da guerra, do inimigo, impactos obviamente assimétricos, não só geracionais, não é? A pandemia propriamente dita tem impactos geracionais que são assimétricos, porque ataca de forma mais evidente quer as pessoas mais velhas, quer as pessoas que têm comorbilidades associadas, mas depois em termos de efeitos sociais, obviamente que os primeiros atingidos e os mais atingidos são aqueles que já estavam em situação de vulnerabilidade. Não vamos mais longe, nem toda a gente tem as mesmas condições em casa para poder fazer um isolamento preventivo. Por outro lado, tudo aquilo que se passa com os sem-abrigo, tudo aquilo que se passa nos campos de refugiados, tudo aquilo que se passa até, enfim, hoje isso foi mencionado por um membro do governo português, todas as pessoas que, por exemplo, sofriam de situações de violência doméstica, por exemplo, saem obviamente prejudicadas de toda esta situação. Como pode ver, foi o Ricard que me provocou. Eu não tenho nada contra o Ricard, pelo contrário, não é? Enfim, é um dos meus gostos, não é? Mas eu, no fundo, não me ocorria nada que tivesse que ver com o Ricard. Ocorre-me, isso sim, que só uma resposta política e uma deliberação democrática muito forte e sem papas na língua e sem medo de assumir as suas opções é que é capaz de nos orientar no sítio, enfim, na direção correta. E apesar de tudo, e aqui calmo porque outras pessoas também quererão falar, devo dizer que no meio disto tudo tenho-me sentido bem representado pelo governo português, nomeadamente pelo António Costa, quando coloca a ênfase precisamente na forma como a crise europeia só pode ser resolvida de uma forma integrada e europeia, enfim, e se indigna e se revolta contra as declarações do Ministro das Finanças holandês, etc. No fundo seria este o meu comentário. Muito obrigado. Sem Ricard, o comentário sem Ricard. Quer que eu fale do Ricard, posso, mas acho que não é. Agora dava a palavra. Eu falo com o Marcelo. Ao Leandro Cunha. Leandro, por favor. Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito feliz de poder participar de uma conversa tão importante, tão interessante quanto essa. Ainda sobre a visão do Brasil, eu gostaria de levantar aqui algo que é muito importante e que me preocupa bastante nessa questão. E tem tem uma relação bastante direta com a questão da ética e o que foi apresentado pelo professor Isabel há alguns instantes. Ainda que no Brasil a gente não possa falar especificamente sobre uma questão de escolhas, sobre quem vai viver e quem vai morrer, existe uma realidade muito clara e evidente que nós não vamos poder nos furtar a analisar em alguns dias, que é a realidade do Covid-19 chegando às comunidades ou às favelas brasileiras, em que as pessoas não têm condições de se manter em um distanciamento natural e a disseminação vai ser muito grave quando isso efetivamente se tornar algo real nas favelas e comunidades brasileiras. E aí, o que eu penso, e é algo que a gente vai ter que considerar, e percebo que aparentemente o governo brasileiro não tem tanta preocupação com isso, ou não tem se mostrado tão preocupado com isso, é que aquela questão das escolhas sobre quem vai viver e quem vai morrer, no Brasil, vai inquestionavelmente atingir as pessoas mais pobres e carentes, que além de uma enorme dificuldade de acesso à saúde, vão também se deparar com uma disseminação enorme dessa doença, exatamente em razão dessa proximidade e dificuldade de acesso à saúde. Para que vocês tenham ideia, no Brasil hoje, na cidade de Salvador, a notícia que se tem é que bairros da cidade de Salvador está sem acesso à água, em razão de um problema com uma adutora. E sem água, obviamente, as consequências da doença vão ser ainda maiores. Isso que está acontecendo hoje na cidade de Salvador é algo recorrente nas grandes cidades brasileiras e principalmente nas favelas e comunidades. Então, acredito que a questão das escolhas que vão ser feitas
socialmente em alguns países, né, quem pode viver e quem pode morrer. Na verdade, no Brasil, muitas dessas escolhas já foram feitas em razão da falta de infraestrutura que nós temos em algumas regiões e que atinge algumas pessoas de uma maneira ainda mais severa. Era essa a contribuição que eu gostaria de trazer a todos. Obrigado. Gostaria de... Muito obrigado, muito interessante. Eu pedi ao Leonardo, também queria falar, dava a palavra ao Leonardo. Leonardo, seria interessante, aquela minha questão que não tem verdadeiramente seguimento, sobre a questão dos populistas nas Américas serem muito mais neoliberais que os populistas na Europa, que são muito mais estatistas, como se vê a imprensa, a Marine Le Pen, etc. Se querias comentar alguma coisa sobre isso? Mas espera, antes disso, vou dar a palavra à Graça. Já estou a palavra a seguir. Graça, por favor. Me ouvem? Sim, Graça, por favor. Estão a me ouvir? Agora estamos a ouvir muito melhor. Sim, estamos a ouvir? Muito bem. Muito bom. Eu estou aqui acompanhando a fala de todos vós e algumas coisas me fazem surgir aqui a ideia de que, de fato, a pandemia é um caso gravíssimo, enfim, aí no mundo, tudo que vocês falaram sobre a União Europeia. Eu queria me referir aqui a alguns pontos, entre eles o que a professora Isabel Valente comentou relativamente à imprensa. Se eu me refiro à imprensa brasileira, de modo geral, as informações são tão distorcidas que a gente não sabe para que lado andar. Eles dão uma informação hoje, dão outra amanhã, e eles discutem entre si. Logo, não sabemos mais o que é verdade ou o que deixa de ser verdade, o que é fake e o que é fato, né? O governo, ainda que não seja dos melhores, tem tentado fazer aquilo que compete, não é? Tem aí os profissionais da saúde. Eu ainda ontem conversei com o Dr. Fábio Rossi e com o Dr. Davi Wippe, que é o controlador dessa crise toda aqui no estado de São Paulo, não é? Que também contraiu o vírus, não é? Então, aqui a gente fica à mercê basicamente da imprensa, e é uma imprensa na qual a gente não confia mais, tá bom? Eu realmente não tenho alternativa para isso, mas eu queria colocar que se pensasse em ideias plausíveis e possíveis de serem implementadas, né, para que isso viesse a público de uma maneira adequada, e não da maneira que nós temos hoje em todas as redes sociais. Imprensa falada, imprensa escrita, em todas as formas de mídia que temos aqui. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu queria me referir ao que salientou o professor Renato Giannini, com o devido respeito, da Tavenha, mas eu preciso usar também de um bordão. Ele se referiu lá ao Ademar de Barros, nosso prefeito aqui em São Paulo, governador, né? Que não rouba mais paz. Eu, em verdade, gostaria de utilizar o bordão de que, em que pese a crise, uns choram, outros vendem lenço. Quando a Fiesp se propôs a informar uma página de coronavírus a respeito das leis trabalhistas ou do que o empresário poderia fazer, na verdade é que ninguém sabe para onde ir. Acabamos de sofrer uma reforma trabalhista, né, a lei trabalhista, que ainda sequer foi digerida na sua totalidade, e aí nos deparamos com essa crise. Fato é que alguém tem que orientar de verdade as pessoas, coisas que a gente não está tendo, além, né, o que nós temos hoje. Meus colegas aí podem, os brasileiros, até podem discordar, mas a informação que a gente tem hoje com qualidade fiquem em casa, não é? Mantenham-se em casa. Evidente que sim, dessa maneira seja uma forma de evitar a propagação acelerada do vírus, é fato, não é? Outra coisa que Isabel Valente colocou é formatar uma carta aberta. O que isso eu concordo e penso que seria por aí. Essas reflexões, se não forem aproveitadas desta maneira, serem implementadas de alguma forma, vão se perder ao vento, porque a gente fala, mas cadê as ações? E as reações nesse sentido. Então, nesse sentido de crise, eu queria também emendar que vocês europeus, a questão da Europa, que você colocava ainda há pouco, né, de partir ou não partir a União Europeia, mas vocês vêm de histórico de saberem lidar com crises, não é? Um se refaz de uma guerra, um se refaz de Salazar, um se refaz de uma crise aqui, de outra lá, não é? O Brasil não tem esse histórico, nós nunca atravessamos uma crise desta maneira, ou com esse potencial. Então, estamos todos à mercê de qualquer coisa que qualquer um diga em busca de socorro. Quais são as ações que, evidentemente, temos aqui? O colega Leandro, acabou de colocar, e muito bem colocado, louvável o que ele comentou,
em relação ao pessoal menos favorecido, que vivem em comunidade, vivem em favelas. É verdade, esse pessoal não tem condição de manter o mínimo de higiene que a gente tem recebido, ao que você mesmo, Álvaro, disse, não é? A perda do ganha-pão. Isto, para nós aqui no Brasil, é real. Eu fui dar uma analisada na base da pirâmide, então você tem o feirante, a padaria, o supermercado, o rapaz que guarda carro, o lavador de automóvel, os autônomos, os taxistas. Não há dinheiro, não há como sobreviver dessa maneira. E não tem uma orientação básica, além do que o governo acabou de dizer, que a minha colega aí o governo vai liberar para ajudar esse povo. Mas como? Então, nós, da sociedade civil, da base da pirâmide, junto com algumas organizações não governamentais, mas também não oficiais, não é? Estamos nos associando em bairro para entregar a essas pessoas alguma coisa plausível, o medicamento que não tem, o básico, a comida que eles não têm. Então, nós estamos nos organizando, uma sociedade de bairro, para tentar atender essa população. Então, só finalizando, Álvaro, o que eu gostaria de ouvir de vocês é se, para muito além dessa pandemia, que é gravíssima, se aí na Europa há já alguma fala a respeito de algum plano estratégico pós-crise. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós, não havendo mais pessoas inscritas, eu acho que agora, como temos que terminar isto dentro de 17 minutos, eu sugeria fazermos um bocadinho uma síntese, até a partir desta última questão, uma síntese deste debate, e regressando às pessoas que tinham aberto o debate, eu só queria talvez fazer um comentário a esta questão que foi agora posta, antes de dar a palavra ao Pedro e depois ao Renato e à Marcela e ao João, para terminarmos a nossa discussão. Que é o seguinte, o plano estratégico pós-crise não existe nem pode existir. Eu acho que o que é importante agora é um plano estratégico para a crise. E o que será o pós-crise depende muito da forma como se responder a esta crise. Toda a discussão sobre o futuro da União Europeia, ou o futuro das democracias em outros países do mundo, o futuro dos Estados Unidos, o futuro do Brasil, não é pós-crise, é durante a crise. É como é que se vai responder à crise. Vai-se responder à crise reforçando o Estado de Direito, garantindo o Estado de Direito e respondendo à questão social de uma forma eficaz, ou não? E se não se responder assim, vai-se reforçar as correntes antidemocráticas. É agora, a estratégia é para agora. Pós-crise, nós não verdadeiramente é especulação saber o que vai ser o mundo pós-crise. Vai ser certamente um mundo com uma China muito mais poderosa. A outra hipótese é que haja uma União Europeia poderosa. Os Estados Unidos, grande ponto de interrogação. O Brasil, um enorme ponto de interrogação. Mas acho que há duas questões interessantes, que é a China aparece claramente como uma potencial vencedora desta crise, com um modelo autocrático de regime, e a União Europeia está no momento de uma grande discussão que pode dar para um lado ou para o outro. Se der para o lado de uma Europa mais social, mais democrática e mais solidária e fraterna, possivelmente será um contrapoder do ponto de vista dos valores àquilo que a China vai representar de uma forma quase absoluta, segura, pós esta crise. Mas eu não queria dizer mais nada, ia dar a palavra ao Pedro e para depois dar ao Renato e à Marcela e ao João, por esta ordem. Pedro, por favor. Viva. 3 minutos cada, porque só temos 15 minutos. Chama a atenção, por favor, se for necessário. Muito sucintamente, o estado de emergência em Portugal foi decretado com um fundamento assumido quer pelo Parlamento, que o teve de aprovar, ou tivemos de aprovar, quer pelo Governo. A emergência da necessidade de garantir o direito à saúde, que é um direito e uma liberdade individual, mas é um bem, um valor coletivo.
E refiro isto porquê? Porque a grande opção que se nos coloca hoje é entre o direito à saúde e a economia. E desse ponto de vista não há nenhuma diferença substancial entre o que faz o Jair Bolsonaro, o que faz o Donald Trump ou o que faz o Boris Johnson. Não há nenhuma diferença fundamental. As medidas que podem tomar num sentido mais autoritário são tomadas sob pressão da opinião pública e com horizontes eleitorais à vista, e o próprio Trump anunciou que iria ser o comandante em chefe da guerra contra esse inimigo invisível. Estas metáforas da guerra são um nojo. E só variam as posições de acordo com estas circunstâncias. O que temos hoje de perceber é que o autoritarismo já não é uma questão ligada diretamente ao Estado. Isto é, o autoritarismo do populismo da extrema-direita é um autoritarismo que dispensa o Estado ou não dispensa, conforme as circunstâncias lhe convierem ou não. O autoritarismo pode vir de muitas maneiras, seguramente não será através do Estado soberano, do Estado nacional tradicional. E, nesse sentido, temos o renascimento da velha fronteira esquerda-direita e o triunfo precário, mitigado para já ilimitado apenas a alguns países, de um ultraliberalismo que nada tem de liberal, de uma posição de princípio de desregulação mundial que apenas afeta e afetará as democracias constitucionais que subsistem. Muito obrigado. O Leonardo, que tinha pedido a palavra e não era nesta sequência final, mas que desapareceu porque não voltou a ter ligação. Eu a ligação. Leonardo, se disseres 1 minuto, 2 minutos, para depois eu dar a palavra. Era só em resposta àquilo que... Concordo com tudo aquilo que acabou de ser dito pelo Pedro Bacelar Vasconcelos, porque acho que é mesmo isso. Agora, há uma coisa que eu queria dizer, é assim, começou por haver uma hesitação na maneira de combater a crise, no sentido que se eram só os mais velhos, podiam-se isolar os mais velhos e deixar a outra população contaminar-se. E acho que houve este jogo em Israel, houve em Inglaterra e nos Estados Unidos talvez menos. Até que se percebeu que se calhar não era bem assim. E quando se percebe que não é bem assim, ele está em ano de eleições, o Trump, não é? E portanto isto é uma oportunidade de negócio e ele está a ver como é que há de tirar partido da situação para ser eleito, de uma maneira ou de outra. E não estou a ver que ele conseguisse ser eleito com milhões de pessoas a morrer. E a população é envelhecida, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. No Brasil, eu penso que a questão de classes são mais agudas. E aquilo que foi dito é correto, ou seja, as pessoas nas favelas estão em cima umas das outras, vão ser contaminadas e o Bolsonaro não quer saber disso. E acho que isso é muito claro, ou seja, é uma questão de classe. E era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Quanto às ditaduras, a China a gente nunca sabe o que é que se passa, exatamente, não é? A Coreia do Norte dizem que não há infectados, mas que calhar mataram-nos, a gente não sabe, não é? Não, mas na China nós sabemos que o facto de ser uma ditadura impediu que o mundo soubesse que havia que o vírus estava a espalhar-se na China e metade do mundo foi infectada devido ao facto de ser uma ditadura. Não sabemos os números exatos, sim, não é? E também sabemos que tudo começou a entrar pela casa das pessoas dentro, não é? E que houve um bloqueio completo da informação, que o regime autoritário impediu que se soubesse que havia o vírus durante um mês, não é? Um mês. Mas é isso, ou seja, em democracia nós temos dúvidas acerca dos números, não é? Ok. Nos outros países nem sabemos. Renato. Eu acabei. Obrigado. Renato? Sim, Álvaro. É rápido, é o seguinte. Portugal estão vivendo, quer dizer, Portugal está em plenitude democrática, enfrentando uma série de crises econômica, sanitária, e o Brasil está numa situação muito pior, porque nós temos um governo, o mínimo do que se pode dizer, que é enlouquecido.
E eu penso muito nesse fato de que de 1980 em diante o mundo se democratizou amplamente com a queda das ditaduras comunistas, pelo menos no leste europeu, a queda das ditaduras de direita da América Latina. Então parecia que nós tínhamos um caminho de inclusão social sem retorno. Muitas vezes eu, você, vários do Fórum dos Demos falamos disso como um processo mundial. No Brasil tivemos Fernando Henrique, Lula e uma parte do governo Dilma, quase 20 anos dessa coisa positiva. E desde 2008 nós temos tido uma série de crises que foram se avolumando e que parecem, e cujas causas a gente não consegue detectar. Começa com uma crise econômica brutal, que não dependeu de nenhuma ação de um ator humano identificável fácil. Passa isso a todo esse processo do Brexit, eleição de Trump, eleição de Bolsonaro, que também são surpresas em alguns casos, que a eleição de Trump e o Brexit foram efetivamente surpresas. A caso de Bolsonaro, com alguns meses antes, você já tinha alertado nós brasileiros para que isso vinha. E a terceira etapa disso é o coronavírus, que torna essa sensação de algo de causa não identificada ainda mais grave. Quer dizer, é como se nós estivéssemos vivendo um período em que desgraças vão se avolumando, sem que a gente saiba a causa, sem que a gente saiba muito bem como lutar contra. E, tendo isso em comum, e o arremate do coronavírus é extremamente significativo que ele se dê simbolicamente pelo isolamento das pessoas, pelo fechamento das fronteiras nacionais e pelo fechamento das pessoas em casa. Então, eu não sei, eu adorei o Pedro fazendo propostas, falando isso. Eu acho que nós temos que fazer propostas, fazer tudo isso também, mas a minha exposição está sendo um pouco mais pessimista. Eu só quero dizer, eu não sou somente pessimista. Eu só aproveito porque em 3 minutos eu queria frisar esse elemento assustador de coisas que parece que só se agravam e que se avolumam aparentemente sem ter relação entre si. Ok, muito obrigado. Monjana. Boa, Monjana. Sim, obrigado pela palavra. Pensei que tivesse sido esquecido. O debate acabou ficando centrado na União Europeia, em Portugal e no Brasil, mas enfim. Eu gostava de ouvir, se calhar já não é possível, a vossa opinião sobre esse possível pedido dos países africanos à Europa e ao Ocidente no geral de perdão das dívidas que recaem sobre os países africanos neste momento, como forma de ajudar, enfim, financeiramente, para se dar uma resposta mais ou menos sustentável à crise. Eu queria também comentar alguma coisa sobre as dinâmicas ligadas ao apartheid social e a manifestação de xenofobia na África do Sul em função do que está a acontecer, mas se calhar não temos muito tempo para isso. E, bom, terminar por dizer que a solidariedade neste momento, a palavra mais importante. Eu penso que ela tem de olhar para além da União Europeia, não é? Esta é uma crise humanitária de proporções globais e nenhum Estado, nenhum país estará seguro se houver qualquer outro país no mundo, portanto, com casos enfim, com casos a subirem. E agradeço pela oportunidade e espero que estes debates continuem. Muito obrigado. Vamos ter com certeza a possibilidade de continuar, de alargar o debate para outros países e dar-lhe um caráter mais global, porque hoje concentramos sobretudo no Brasil e na Europa. De facto, a África tinha um participante ainda bem, mas isso abre caminho para o futuro podemos ter esse debate. Eu dava agora a palavra à Marcela, com uma muito curta intervenção também, para depois para o João, para uma última intervenção. Marcela, por favor. Eu queria agradecer o encontro, queria, sobretudo, dizer a importância da fala do Bomondiani, de como a gente tem poucas informações sobre o que se passa no continente africano.
e, inclusive, a importância da gente alargar esse debate, isso é muito curto e somos muitas pessoas, mas alargar esse debate sobre as iniciativas que existem em todos esses países, a importância da gente fortalecer a democracia popular, da gente ampliar esse debate da renda básica. É muito fácil a gente ter esses debates quando a gente tem a emergência deles, se torna ainda mais frutífero que a gente discuta e veja como é urgente essas aplicações de medidas como a economia solidária, e eu espero que a gente leve esses debates, essas reflexões adiante, como a gente já tem feito no Fórum Demos. Eu acho que a partir de agora a gente tem oportunidade ainda mais urgente diante do período que estabelece. Obrigado, Marcela. Então, João Helvas, last but not least word. Ok, mais uma vez obrigado por esta oportunidade. Eu penso que talvez podemos refletir um pouco no que aconteceu, estamos a focar um bocado pós-crise, depois das grandes crises, não é? Portanto, a peste negra, a gripe espanhola, a grande depressão de 29, e também foi a grande depressão de 29 que mais tarde levou o Roosevelt a iniciar o New Deal, não é? Com os resultados em 33, penso eu. E este, no fundo, eu penso que o mundo, e muito possivelmente a Europa, vai precisar do New Deal. Não, obviamente, no formato, digamos, que o Roosevelt o fez, mas vai precisar, de facto, uma política económica global e que nos permita, de facto, no fundo, diminuir os efeitos desta crise. Do meu ponto de vista, como cientista, eu penso que esta crise claramente demonstra meio a importância de uma pessoa investir em ciência, na educação científica e no conhecimento científico, e este conhecimento científico é democratizante, não é? Isso é um aspecto importante. No fim, para combater esta crise, temos que pôr em ação uma data de tecnologias e os países com maior educação científica, maior capacidade tecnológica, são possivelmente os países que vão ter soluções mais adequadas para combater este flagelo, esta pandemia. Só espero também que a Europa seja suficientemente solidária, não só na Europa e também com outros países, na América do Sul, etc., e os Estados Unidos também sejam suficientemente solidários para quando haja uma vacina efetiva, que eu penso que vai ser, digamos, a única forma de facto combater, ou mais eficaz de combater esta pandemia, que esta vacina seja disponibilizada aos vários países, independentemente dos custos, e de uma forma, digamos, quase universal. Isso é um aspecto importante. Muito obrigado. Nós estamos a chegar ao fim. Eu acho que a questão que devíamos sublinhar, e que acaba de ser posta pelo João, a importância da ciência, porque uma das características do populismo, nomeadamente do populismo de Trump e Bolsonaro, é o obscurantismo. O obscurantismo pode ser com relação com movimentos evangélicos obscurantistas ou não, mas é o obscurantismo. Foi a negação da pandemia. Ora, isso acho que é um tema muito importante. A questão do obscurantismo neste debate. Possivelmente podia abrir um outro debate que poderíamos fazer sobre a questão do obscurantismo, porque a pandemia mostra bem o perigo que é hoje o obscurantismo no mundo e como cresce. Vejam-se as teorias conspirativas sobre a pandemia, que aparecem por todo lado, a desinformação. E, portanto, eu queria agradecer muito a todos que participaram. Peço desculpas, foi o primeiro debate que organizamos usando este método, não é? E, portanto, havia pessoas que queriam falar, a ordem não foi, se calhar, a melhor, mas isto foi uma experiência. O primeiro debate Fórum Demos, presumo que a circunstância impôs. Mas acho que é de continuar. Iria sugerir um próximo debate. Um tema podia ser o do obscurantismo, outros haverá, a ordem internacional, a China, os Estados Unidos, as eleições americanas nesse contexto. Há muitas questões muito interessantes que eu propunha para o debate. E muito obrigado a todos. Vamos terminar por aqui. Muito obrigado.